Olha só, eu estou com a minha Bíblia aberta em 2 aos Coríntios, capítulo 4, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que havia ali em Corinto, para a edificação dos irmãos que ali se encontravam. Todo cristão, diariamente, cotidianamente, precisa ser alimentado. E quando eu falo alimentado, eu não estou falando da comida física, eu estou falando do alimento espiritual. Porque é o alimento espiritual que ajuda na construção, na edificação da fé cristã. Então, nós não podemos, como cristão que somos, ficar sem o alimento diário. E Paulo, ele sabia da necessidade espiritual que o povo ali da igreja em Corinto tinha. E ele escreveu essa carta, então, para ajudar aqueles irmãos, para, então, abençoar as pessoas que haviam ali naquela igreja. E a Bíblia diz que Paulo, ele cumpre o seu ministério com fidelidade. Então, a missão do pastor, do pregador, a missão do ministro do evangelho é cumprir essa missão com fidelidade. Porque nós devemos ser fiel àquele que nos chamou, àquele que nos alistou para esse grande exército. E nós, como ministro, dispenseiro do Evangelho de Cristo, essa palavra dispenseiro é um administrador, é relativo a alguém que administra, é alguém que tem ali o mantimento, que tem algo guardado, e ele vai distribuindo, administrando, para que não falte para ninguém. Então, Paulo, ele diz que não somente ele, mas nós também, pregadores, pastores, somos esses dispenseiros das boas novas, do Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós entregamos às pessoas aquilo que vem de Deus. E nós temos que fazer isso com fidelidade. Temos que fazer isso levando as pessoas verdadeiramente aquilo que Deus quer que essas pessoas recebam. E Paulo, então, vai dizer no versículo 1, você que tem uma Bíblia, você pode acompanhar. Caso você não tenha, ouça com muita atenção para que você possa compreender. Porque uma pessoa que não compreende o Evangelho, dificilmente ela terá a vida eterna. Porque o Evangelho é para ser ouvido, compreendido e praticado. Ok? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por quê? Nós temos uma missão, um ministério, temos uma chamada, e nós temos que exercer essa chamada com fidelidade, sem desfalecermos. Essa palavra desfalecer é relativa ao desânimo, à desistência, porque nós vamos encontrar barreiras. Pregar o Evangelho de Cristo traz, sim, sofrimentos. A gente entristece, como Paulo não somente entristeceu inúmeras vezes da sua vida, mas também sofreu por levar a boas novas, por levar o Evangelho de Cristo às pessoas. Você vê nas cartas de Paulo que muitas das vezes ele foi apedrejado, ele foi arrastado diante de uma multidão, ele foi humilhado, ele foi açoitado várias vezes, correu várias vezes perigo. Então veja que não é fácil. Se nós formos olhar para as dificuldades, a gente desfalece. Mas nós pregamos o Evangelho de Cristo com a certeza que o Evangelho tem o poder de transformar. O Evangelho tem o poder de salvar. Por isso, nós não devemos desfalecer independente das circunstâncias. Apesar da circunstância, nós devemos sempre levar o Evangelho
acreditando no poder que ele tem de mudar a vida das pessoas, sem desfalecer, ok? Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, com malícia, com má intenção, nem adulterando a palavra de Deus. Que coisa interessante. O que é algo adulterado? Algo adulterado é algo que tem mistura, é algo que se contaminou. Paulo está dizendo que não prega a palavra de Deus com malícia, com astúcia, e nem adultera a palavra de Deus. Ele não falsifica a palavra de Deus, mas ele leva a palavra de Deus às pessoas com fidelidade, levando às pessoas aquilo que é a vontade de Deus, que é o desejo de Deus. Assim também devemos ser cada um de nós, levando a palavra de Deus às pessoas com toda sinceridade, com toda fidelidade, honrando aquele que nos chamou para levar as boas novas ao povo. Então Paulo está dizendo, eu não levo a palavra de Deus com astúcia. Eu não levo a palavra de Deus falsificada, mas levo ela como ela é. Então Paulo, ele rejeitava as coisas que, de tão vergonhosa que era, tinha que fazer escondido. Então você vê que Paulo está dizendo que os bastidores, a nossa vida no altar tem que ser não somente no altar, mas em todos os lugares, em todos os ambientes, nos bastidores, nós devemos honrar a Deus. Não devemos ter vida dupla, mas devemos ser a pessoa, ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Aí ele vai dizer ainda, antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aí ele vai dizer o versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Que coisa interessante, espetacular. O nosso evangelho, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Isso quer dizer? Quer dizer que se o evangelho está oculto, encoberto, é para aqueles que não creem. É para aqueles que não abriram o coração para receber o evangelho, para receber a boa nova de Cristo, ou as boas novas de Cristo. Então, para esses que não creem, que não estão aprendizável, receptivo para com a palavra de Deus, para com o evangelho de Cristo, para esses está encoberto. Para esses, o evangelho está oculto, porque eles estão se perdendo. Eles não podem ver o quão grandioso é o evangelho, o reino de Deus, o quão maravilhoso é o Deus vivo e poderoso, porque eles estão em uma cegueira espiritual. Se fosse dar um tema a esta mensagem, eu colocaria cegueira espiritual. E em seguida, Paulo diz que o Deus desse século, se referindo a Satanás, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, dos que não creem. Incrédulos são os que não creem. Então, se o evangelho está encoberto para os que não creem. Por que eles não creem? Porque o Deus desse século, que é Satanás,
cegou o entendimento deles. Há uma cegueira espiritual que impossibilita as pessoas de enxergar a verdade, de enxergar a realidade, de receber o Deus vivo, o Deus poderoso, de receber o Evangelho de Cristo. Eles não podem receber por conta de sua cegueira espiritual. E por essa cegueira estar na vida dessas pessoas, eles não têm o entendimento, a compreensão de quem é Jesus, de quem é Cristo, quem é Cristo. E por consequência, eles não têm, então, a vida eterna. Então veja a importância da pessoa, ela abrir o coração para receber a palavra. Então, quando a pessoa ela vive na prática do mal, na prática do pecado, ela está dando liberdade, ela está dando legalidade, autorização para Satanás cegá-los, para Satanás cauterizar o entendimento dessas pessoas. Satanás só pode cegar aqueles que estão vivendo na prática do erro e do pecado. Aqueles que não vivem nessa prática do erro e do pecado, eles não estão dando legalidade para Satanás cegá-lo. Então, por isso que você vê muitas pessoas com coração duro, empedernido, descrentes, incrédulos, que não creem no Evangelho, não creem em Jesus e ainda criticam. Essas pessoas estão cegas espiritualmente. Então, para estes, o Evangelho está encoberto, sim. Infelizmente. Porque essas pessoas, elas não abrem o coração, são pessoas que não estão dispostas a aprender a respeito de Cristo Jesus. Que nós não sejamos contados entre esses. Que nós não sejamos contados entre aqueles que estão cegos espirituais, sem entendimento para com as coisas de Deus. Mas que sejamos pessoas aprendizáveis, receptivas para com o reino do Senhor, para com o Evangelho de Cristo Jesus. Ok? Que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida poderosamente.